eu sou Stalin. Hoje eu estou passando aqui para conversar um pouco sobre técnicas de venda. Então, geralmente o corretor está começando aí a sua carreira, ele não sabe muito bem nem por onde começar. Nesse momento e nesse vídeo eu vou abordar exatamente só a técnica de venda de um plantão. Esse daqui, para quem não sabe, é um plantão de venda, é um stand de vendas. É aqui que você vai convidar o seu cliente para vir conhecer. É aqui que você vai trabalhar durante todo o seu pré-lançamento até o dia do lançamento e em diante para poder recepcionar o seu cliente. Tem algumas coisas aqui que você não pode deixar de falar para o seu cliente. Em primeiro lugar, quando você trouxer um cliente aqui desse empreendimento ou qualquer outro, você vai ter a sua maquete. Tá? Essa maquete tem coisas que você não pode deixar de falar. Por exemplo, dá uma olhada aqui. Aqui eu estou exatamente na Rua dos Pinheiros, certo? Nós sabemos exatamente como é a maquete, como ela é posicionada. Às vezes o seu cliente não sabe. Então, ela está posicionada exatamente da maneira que o prédio vai ser construído em relação à Rua dos Pinheiros. Toda a parte de paisagismo vai ser exatamente respeitada. Tá? O que você tem que sempre frisar para o seu cliente? Coisas simples. Aonde fica o sol nascente? Aonde fica o sol poente? O que você tem de vaga de garagem? O que você tem na área de lazer? Então vou dar um exemplo. Eu estou nesse empreendimento aqui, chamado PIN, no bairro de Pinheiros, e eu vou fazer uma breve apresentação para você tomar noção. Fulano, seja muito bem-vindo, vou te apresentar esse projeto, é o PIN, na Rua dos Pinheiros, está posicionado exatamente como vai ser construído esse prédio, tá? Eu tenho aqui na sua entrada principal, entrada de serviço e entrada e saída de veículos. Tem um pé direito duplo na sua entrada, 3 níveis, tá? Sendo um só de bicicletário, 2 níveis aqui de estacionamento. Então, exatamente a 18 metros de altura, equivalente a um quarto pavimento, vai estar toda a sua área de lazer. Quando você coloca isso, você já começa a ter propriedade para explicar para o seu cliente. Quando você tem propriedade, lógico, você compraria alguma coisa com uma pessoa que não passa credibilidade? Hipótese alguma. É a mesma coisa conosco. Então, o que você está vendendo? Por que você está vendendo? Você compraria com você mesmo? Então vamos dar uma olhada nisso. Chegou aqui, se eu tenho pé direito duplo aqui, minha área de lazer também tem um pé direito duplo, eu estou começando numa altura de um quarto pavimento, o seu primeiro andar está na altura de um quinto andar, então está muito alto o primeiro andar já desse prédio aqui. Isso é um ponto positivo, é um ponto que você não pode deixar de explicar. Vamos rodar aqui só para a gente entender melhor. Salão de festa, por favor. Toda a parte de piscina, sol nascente, tá? O sol nasce exatamente aqui. Então sempre atente uma coisa. Aonde está a rosa dos ventos? Vem cá, por gentileza. Aonde está a rosa dos ventos? Você tem que sempre olhar. Tá vendo a face norte? Então você tem sol nascente, sol poente, para você sempre explicar isso para o seu cliente. Os pontos positivos aqui desse empreendimento: uma piscina, 25 metros, a parte toda de vidro, esse layout acoplado na sua fachada, brisas de correr, toda a parte de lazer que você tem, sauna seca, um pet place, uma praça de convivência, um playground, sala de reunião, spa, wine bar, lareira. Turma, o que é muito importante, saber de cor o que você está vendendo, saber a propriedade com que você vai falar. Esse apartamento tem quantos pavimentos? Quantos tem por andar? Quantos elevadores você possui? Tem churrasqueira na varanda? Não tem? É um kit opcional? Não é? Já vem incluso? Tudo isso são pequenos detalhes, pequenas coisas que eu quero que você nunca deixe de falar para o seu cliente e saiba antes de recebê-lo, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no decorado? Turma, mostrou a maquete, todo o empreendimento. Ah, e detalhe muito importante, antes de ir visitar para o seu cliente, por favor, vai um dia antes, chega um pouquinho antes para conhecer, tá? Não conhecer o projeto junto com o seu cliente, tá bom? Apresentou a maquete, é uma regra.
tá? Bote isso como regra para você. Apresentou a maquete, venha no decorado, tá? Para poder apresentar. Por favor. Aqui, o decorado tem o seguinte, nós temos, sempre na entrada, você vai ter a planta original para você mostrar para o seu cliente. Então, se tiver alguma dúvida aqui, que o cliente tem alguma dúvida, dá uma brifada rápida com ele, mostre o que você vai apresentar e, por gentileza, sinta-se em casa. Entra com o seu cliente. Eu não quero que vocês apresentem essa... olha, aqui é a sala. Aqui. Não, gente. Você precisa entender quais são os pontos principais. Quando a gente entra nessa planta aqui do projeto BIM, um grande diferencial é imediatamente essa sala. Porque essa sala, nós estamos com o living ampliado. Tá? Living ampliado, você tem no caso somente um dormitório com uma suíte. Eu também tenho a opção de colocar 2 dormitórios, tá? E simplesmente aonde vai ficar a diferença. Dá uma olhadinha aqui comigo. Se eu for colocar a parede, ela vem exatamente aqui do segundo dormitório. Tá? Se eu for colocar uma outra parede aqui, você não concorda que vai parecer muito pequeno esse espaço? Tem um detalhe. Quando a gente opta por esse living ampliado, essa parede, ela passa 1 metro para cá. Se eu colocasse na minha opção como 2 dormitórios, essa parede sairia daqui, viria para cá. Então, eu teria praticamente um braço aqui de distância se eu optar pelo segundo dormitório. Gente, isso é só um exemplo no caso dessa planta aqui, tá? Tudo isso eu tenho que saber antes de trazer o meu cliente. Opções, o que eu posso fazer? Se você optar pelo segundo dormitório, você pode colocar o seu armário em L, tá? Detalhes, olha o tamanho dessa janela. Essa não é uma janela padrão. Ela é uma bandeira muito maior. Então aqui é um ponto positivo. Eu tenho que saber isso. Tá? Outro detalhe, vamos dar uma olhada na varanda, só para a gente poder entender o que ficou, como ficou maravilhoso e por que a gente tem essa varanda como um diferencial. Hoje todo mundo quer receber cada vez mais os seus amigos. Se você tem até o segundo dormitório aqui e sua sala ficou um pouco diminuída, calma, olha o tamanho dessa varanda. Essa varanda aqui você tem uma mesa de 6 lugares, um espaço para receber maravilhoso, tá? Você tem essa churrasqueira, ela é entregue pelo incorporador como kit. Se você quiser, você pode optar. Se você não quiser, não tem problema. Você pode também, em qualquer momento, colocar com a sua própria opção. Você pode comprar e instalar junto com um grupo de arquiteto, no caso do empreendimento. Tá? Eu tenho uma passagem aqui que poucos observam. Passagem no caso da cozinha. Mostra aqui para mim, por favor. Uma passagem que você consegue entender. Você só tinha isso daqui nas plantas de 100 metros para cima antigamente. Então você está aqui na cozinha, para não dar a volta pela sala, uma porta de acesso direto para sua varanda. Então tudo isso aqui, gente, aonde fica a área técnica, se o piso da varanda é elevado ou não, aonde entrega o caixilho, quantos metros tem de altura, tem lavabo, não tem lavabo, se tem ventilação, não tem, quais são os argumentos, aonde eu fecho, no caso aqui, a varanda. Eu vejo acontecer isso pra caramba, do cliente chegar e falar assim, esse é o fechamento que vai vir? Gente, isso daqui é um fechamento porque é um decorado, tanto que o vidro está por fora. Quando o cliente pegar esse empreendimento, receber esse empreendimento, a lâmina de vidro que ele vai colocar, de fechamento, ela vem exatamente aqui, ela vai correr internamente, tá? O fechamento de varanda é aqui, internamente. Então, isso ele pode fazer, Stalin, em qualquer momento. Hoje as varandas, elas são feitas para isso, para o cliente, quando receber, efetuar seu fechamento. Tá? Imagina que de repente você quer tirar o caixilho e quer fazer exatamente como esse decorado. Você vai ter que fechar aqui, porque uma chuva de vento, então, iria estragar toda a sua varanda. Tá? Então são detalhes, turma, que é muito importante você frisar. É gostoso de fazer, tá? Você tem que fazer maquete, vir para o decorado, fez o decorado e agora veio qual o passo?
ter o seu material de atendimento em mãos para poder sentar com o seu cliente na mesa e simplesmente mostrar os números, que é o que nós vamos abordar agora. Turma, nesse momento, o que você não pode esquecer? Apresentou a maquete? Durante a maquete, aprenda a perguntar coisas que venham agregar no seu atendimento. Como assim, Stalin? O senhor tem cachorro? Tem filhos? Esse apartamento aqui é para moradia, é para investimento? Já conhece bem a região? Um detalhe muito importante: você não precisa morar na região que você está trabalhando no empreendimento para conhecê-la. Em seus momentos ósseos, vai dar uma volta. Aqui, por exemplo, nós temos a estação Fradique Coutinho. Eu estou exatamente, não dá um quarteirão inteiro da estação. Dá um pulinho, saiba como que é a estação, quais são os restaurantes que você tem próximo, o que você tem. Aqui você está com a Avenida Rebouças na sua frente. Quais são os pontos positivos? Não esqueça disso. Fez todo o atendimento? Mostrou toda a parte de decorado? Essa daqui é uma ficha do incorporador. Você sempre tem que ter a ficha do incorporador com você, a tabela, tá? A tabela de venda, a ficha de proposta, aonde você vai esboçar a maneira que o seu cliente tem, como que ele quer comprar, como que ele vai fazer. Não tem o Stalin a ficha do incorporador. A ficha da Lopes completa, ela também consegue ter o mesmo poder do que a ficha do incorporador nesse primeiro momento. E a ficha de reserva. Então, Stalin, como é que eu vou fazer nesse momento? Vou sentar com o cliente, eu vou falar o quê? Imagina que o coordenador está ocupado, como é que eu vou falar essa tabela? Isso é uma dúvida que muitos de vocês têm, principalmente no primeiro momento. Então, vamos entender. Tabela de venda, você tem que sempre saber qual o posicionamento da prumada, aonde está o sol da manhã, sol da tarde, simplesmente orientar o seu cliente para conseguir saber o que ele entende de melhor para ele e para você oferecer. Como assim, Stalin? Ficou confuso. Calma, vamos citar esse exemplo aqui. Se o seu cliente, no caso, gostaria do sol da manhã, nesse empreendimento, você vai ter com o sol da manhã o final 8 e o final 1. Ah, Stalin, eu quero face norte total. Nesse caso, 2 e 3. Ah, gostaria do sol da tarde. Então, 4 e 5. Ah, pouco importa, gostaria e tal, eu quero o melhor preço e tudo. Geralmente o melhor preço vai estar para o final, para a face sul, que nesse caso aqui seria 6 e 7. Tá? Vocês conseguem perceber que nessa implantação aqui, você teria, no caso, são 2 para cada uma das faces, correto? São 4 apartamentos sendo atendido por 2 elevadores. Isso você tem que saber antes de mais nada. Qual o andar que ficaria melhor para você? Ah, Stalin, eu não sei como perguntar isso para o cliente. Então pergunta de uma forma sutil. Você já pensou em morar em qual andar? Qual andar ficaria melhor na sua opinião? Ah, Stalin, não sei. Ah, um andar médio. Se nós estamos falando aqui de 20 pavimentos, o andar médio seria o 10º. Então, aprender a ler a tabela. Senhor fulano, vou te dar um exemplo. 10º andar, para onde o senhor prefere? Ah, sol da manhã. Ótimo. O sol da manhã é 8 ou 1. Então, a tabela seria o seguinte. Do 10º ao 13º andar, um apartamento de 72 metros quadrados, com uma vaga de garagem, eu teria da seguinte maneira. 30% desse valor, ele é dividido em período de obra. Como assim? O senhor me daria um ato de 41.630, depois de 60 dias, a primeira parcela, 60, 90 e 120, de 20.820. Logo depois, 24 mensais, de 3.470. 2 anuais, de 36.430, sendo a primeira em 5/11 de 18, automaticamente a segunda parcela corrige 5/11 de 2019. Parcela única,
em 5/5/2020 de R$ 52.000. Saldo a financiar, R$ 728.600, sendo esse saldo a financiar, ele não está amarrado a nenhum banco. Qualquer banco de preferência do senhor, fique livre, o senhor pode verificar a melhor taxa e adquiri-la. Valor total do imóvel, R$ 1.040.850. Quando você lê a tabela dessa maneira, primeiro questionamento que você pode ter é o seguinte: nossa, Stalin, mas logo essas 3 parcelas seguintes do ato ficou um pouco pesada. Você precisa diluir 30% a 35% dependendo do incorporador no período de obra, correto? Então você consegue montar um fluxo para esse cliente da melhor maneira. Se vai ser aceito ou não, isso é uma segunda etapa. O que você pode fazer? Pega aquela fichinha que a gente tem da Lopes. Ficou bom para você, senhor fulano? Ficou. Ou não ficou. Eu gostaria de montar o meu jeito. Então, por gentileza, vamos montar junto? Você pega a sua ficha, monta uma ideia de proposta desse cliente e, com o auxílio do coordenador ou com o meu auxílio, a gente vai levar para esse incorporador para tentar aprovar essa proposta para o cliente. Muitas das vezes, essa proposta pode ser imediata. Fulano, só um minuto, já entendi como você prefere, vou rodar essa proposta para você e já volto com a sua resposta. Então, esse tete a tete é muito importante você cativar o cliente, importante deixar esse cliente cada vez mais próximo de você, e o briefing tem que ser muito bem elaborado sempre para que você possa ter a clareza de identificar se esse valor, se esse projeto é bom para o seu cliente ou se de repente você pode levá-lo para outro empreendimento que venha a servir melhor para esse cliente. Tá bom, turma? Então essa é a minha primeira lição aí, técnica de vendas voltada num plantão de vendas para você. Muito obrigado, fiquem com Deus, muito sucesso, muita energia positiva.